Nesta aula, nós vamos implementar o nosso campo de pesquisa. O meu eu coloquei aqui no nosso Nave. Como você pode ver, se eu vir aqui em Templates, Partials, Nave, eu vou ter aqui o meu form com o meu campo de pesquisa. Você pode colocar o seu campo de pesquisa, se é que você vai implementar isso em qualquer lugar, pode colocar aqui no, no Nave, você pode fazer um sidebar lateral, a maneira que você quiser. Eu vou deixar dessa maneira, vou começar a implementar, e a primeira coisa a se fazer nesse caso é a gente vir aqui em Controller, Home Controller, e criar um método que vai orquestrar essa funcionalidade. Para criar um método aqui no controlador, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma rota chamando a classe route. Na classe route a gente passa parâmetros e o primeiro dela é a rota, que eu vou chamar de search. O segundo parâmetro que a gente vai passar é o name, que tem que ser um atributo nomeado. Vou chamar de app search. O terceiro parâmetro, ele é opcional, mas eu vou passar ele, que é o método que a gente vai usar. Qual é o verbo HTTP que a gente vai utilizar para evocar este método? O verbo HTTP, método. O verbo HTTP, ele vem dentro de um array e ele vai ser o post. Agora que eu já criei o nosso atributo com a nossa rota, eu vou criar a nossa função pública, public function, e aqui eu vou chamar essa função de search também. Escrevi errado, vou chamar essa função de search, e dentro da nossa função de search a gente vai injetar uma classe do Symfony que vai nos auxiliar a receber essas requisições que vem lá do nosso front-end, que é a nossa classe request. A classe request ela auxilia a gente pegar os dados que estão sendo enviados lá do front-end para esse método. Vou passar essa classe aqui para a nossa variável request. Não vou colocar tipo de retorno no momento. Vou pegar agora os dados, para isso eu vou jogar dentro de data. Vou utilizar a instância de request que eu injetei e vou acessar a propriedade request da classe request e vou receber esses dados com um método chamado all. Esse método all ele pega todos os dados que são enviados via post e vai passar em forma de array para a data. Aqui eu vou colocar um dd e vou jogar data dentro para a gente ver qual foi a saída. Dentro de Nave do nosso formulário, nós precisamos ajustar algumas coisas. Uma delas, nós precisamos de colocar um action. Um action, ele é para onde nós vamos enviar. E aqui a gente vai colocar a rota por meio da nossa classe path. Vou colocar aqui o name que eu defini lá no meu controlador, no meu método search, que é app search. E também vou colocar qual é o método que eu vou usar, que é qual é o verbo HTTP que será usado aqui. O método são similares, são a mesma coisa, que é o post. Aqui no meu input eu preciso colocar também um name para poder identificar ele lá no back-end. E o name também vai ser search. Agora nós temos tudo pronto para enviar. Ele vai enviar para cá e o DD vai mostrar esse array para a gente. Vou recarregar para ele atualizar o formulário. Recarregou. Agora eu vou digitar teste e vou enviar. Ele está chegando aqui. Se eu vir aqui em Home Controller, vou acessar aquele valor que é search. Vou vir aqui, vou recarregar. E ele vai exibir a variável enviada pelo nosso formulário. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar o valor que está sendo enviado para cá, comparar no banco de dados, comparar isso no nosso banco de dados e retornar todos os posts que contêm totalmente ou em partes esse valor em seu título. Vou fazer apenas no título. Vou explicar melhor. Vou voltar aqui. Então, o que eu quero saber? Quando o usuário digitar qualquer coisa aqui, qualquer palavra aqui, eu quero saber se essa palavra está presente, seja
em parte ou então por completas, né, do título, se ela está presente no título de algum desses posts aqui. E eu quero que ele me retorne todos os posts que possuem essa palavra em seu título aqui. Para fazer isso, nós temos que utilizar a nosso método repository, como nós estamos utilizando aqui. Nós temos o find all. Aqui nós estamos utilizando somente find all, mas o repository traz uma série de métodos. Porém, embora esses métodos sejam muito úteis, eles não são suficientes para que a gente faça esse tipo de comparação. Porque os métodos find do nosso repository, ele permite que a gente faça apenas comparação direta e exata. Por exemplo, vou explicar, vou criar aqui. Bom, criei aqui no ScaleDraw alguns registros para que a gente possa entender um pouco mais quais são os métodos que vêm integrados, que são esses daqui que a gente está utilizando aqui, por exemplo, find all, por exemplo. Quais são os métodos? Nós temos o método find, que você faz uma busca por ID, ele retorna apenas um resultado. O find all, que ele busca todos os resultados de uma entidade, de uma tabela. Nós temos o find by, que permite com que a gente passe alguns parâmetros, como o critério, como o array, a ordem, o limite, o offset. Ah, mas esse dado aqui, talvez alguém pense, ele possui a possibilidade de passar um critério. Será que você não consegue, com base nesses critérios aqui, buscar? Não. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Vou vir aqui e vou instanciar aqui. Data, recebe, this, e aqui é post repository. Aqui eu vou chamar agora esse método padrão, que é o find by. No método find by, o que a gente tem em primeiro lugar? É o critério, mas veja como que é o critério. Ele é um array e a gente aqui faz referência a qual atributo da nossa entity que nós queremos comparar, por exemplo, título, e aqui a gente aponta qual é o valor que a gente quer comparar. Então, no caso aqui, poderia ser o valor ABC, mas ABCS, como está aqui. Mas nesse caso, repare, ele só vai trazer os posts cujo título seja diretamente iguais dessa maneira aqui. Se o título apenas conter esse título aqui em todo, isso daqui, pelo menos em alguma parte do seu título, ele não vai trazer. E todos os outros dados que eu posso passar aqui, como por exemplo a ordem, também é array que também não tem relação com aqui. Eu poderia ordenar por ID, e aqui eu poderia dizer que a ordem aqui é desk. O próximo parâmetro que eu poderia colocar aqui é o limite, que eu poderia colocar 10. Offset, se você quisesse também fazer uma paginação, você colocaria 10 aqui também. E assim por diante você iria montando. Então, repare que esse método aqui ele é insuficiente para fazer a busca que a gente quer. Para isso, a gente vai ter que procurar aqui quais outros métodos. Aqui a gente tem find by by, que é a mesma coisa, ele possui um critério igual aquele de vídeo, mas ele só traz um. A gente tem os métodos de gerenciamento que eu coloquei aqui, a fim de informação. Por exemplo, o método count, o método getClassName. O método count ele conta a quantidade de registros segundo um critério. Esse critério é opcional. Então, eu poderia fazer o seguinte, eu vou voltar aqui. Ao invés de eu utilizar um find, eu vou utilizar o count. Se eu não colocar qual é o critério que eu quero aqui, o que ele vai retornar é o total. Então, vou colocar data aqui. E agora, se eu vir aqui recarregar a nossa página, ele vai me retornar a quantidade de posts que eu tenho, 50 posts. Se eu colocar um critério aqui dentro, ele vai me retornar, dentro de um array aqui, ele vai me retornar a quantidade de posts segundo este critério. Mas esse critério aqui, ele não possui o tipo de comparação que a gente precisa, ele só faz comparação objetiva. Então, se eu fazer aqui, por exemplo, o segundo critério título, title, e colocar aqui, repara que essa comparação ela é objetiva. Somente os títulos que estiverem exatamente o conteúdo de ABC serão retornados. Os que não tiverem, não serão retornados. Se eu olhar o outro método que eu falei, é o método getClass. GetClassName, ele é um método que ele retorna
a, a- ele retorna para a gente o full qualified class name. O que é o full qualified class name? Ele é o namespace completo da classe da entidade que está sendo implementada na repository que nós estamos trabalhando. Vou mostrar para você aqui, agora que eu implementei ela ali, vou dar um int, um refresh, e pode ver que ela me retornou uma string. Ó. E essa string é app entity post, que é o full qualified class name, que é a qualificação completa da classe. Isso daqui é muito usado, por exemplo, para você fazer instanciação, se fazer um new aqui nessa variável e colocar um parênteses aqui, agora ele vai me retornar um objeto ao invés de uma string. A partir desse objeto aqui, eu tenho acesso aos métodos, aos getters e setters da nossa entity. Por exemplo, fazer aqui, se eu fazer set, pode ver que ele vai me retornar aqui todos os setters. Se eu vir aqui também fazer um get, ele vai me retornar todos os getters lá da nossa entity. Esses métodos aqui não servem para a gente, não são úteis para a gente fazer. Outros métodos que são padrão, métodos de busca mágicos, esses daqui, por mais interessantes que eles sejam, eles ainda não são suficientes para aquilo que a gente precisa. Por exemplo, se a gente utilizar o find by property name, por que property name? Aqui você vai colocar o nome da propriedade. O que o Doctrine faz? Quando você cria uma entity, ele cria um repository, ele possibilita que você pegue com base nesse prefixo o find by e complemente com o nome, utilizando o esquema de camel case, o nome do método, aliás, da propriedade da sua entity que você quer buscar. Então, find by title. Pode ver que agora até o autocomplete não está mais acompanhando, porque esse método aqui ele é criado dinamicamente. E aqui eu poderia colocar um título aqui. Se eu colocasse um título aqui, quer ver? Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu vou mostrar para você como é que funciona. Vou vir aqui, vou selecionar e vou pegar um título aleatório. Vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse título aqui, copiar. Aqui eu vou tirar esse, vou colocar o título. Eu quero buscar então um post com base no título. Coloquei o título aqui, é para ele me retornar o post aqui no DD. Vou vir aqui, vou recarregar e ele me retornou o post, tá vendo? Ele me retornou um registro e o post está aqui, o título, o texto, categoria, data de criação. E a partir disso eu poderia também acessar não só o título, mas poderia acessar também o text por texto, poderia acessar também aqui por a data de criação, poderia acessar aqui pela data de atualização, etc. Mas repare que essas comparações também são exatas aqui. Ele não permite com que eu procure um pedaço do texto. Se eu colocar aqui um pedaço do texto, colocar aqui título, title, ele não vai retornar nada. Mas, embora exista títulos que tenha esse trecho dentro dele, ele não me retorna nada. Vou recarregar lá. Me retornou um array vazio. Então, como é que a gente faz para que a gente consiga fazer essa busca corretamente? Busque quais são os posts aqui no nosso método search que possuem esse valor dentro do seu título. Nós vamos fazer isso na próxima aula. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou dessa aula. Se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para a gente. Deixe também o seu comentário, é muito bom quando você comenta, eu gosto bastante. Se você tiver dúvida, se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma crítica, não se acanhe, deixe seu comentário aqui. E muito obrigado, até a próxima. Valeu!